Com muito temor a Deus, eu apresento para vocês os próximos argumentos que eu vou formular. E eu espero que isso sirva de edificação para a sua vida, como maneira de vocês conhecer mais a Deus. Esse é o propósito de todos esses vídeos, é nos aproximar um pouco mais do Senhor. E a partir de agora eu vou apresentar para vocês uma ideia que me veio ao coração e que eu tenho desenvolvido isso, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, pedido sabedoria para me ensinar aquilo que Ele quer revelar para mim, para eu poder passar para vocês. E creio que Deus ele tem falado com cada um de vocês. E creio que Deus ele tem se manifestado de maneira individual para cada um de vocês. Eu vou chamar o conceito que eu vou apresentar para vocês a partir de agora de o princípio do entrelaçamento. O que é o princípio do entrelaçamento? Basicamente, e não será justo eu dar uma determinação básica, não será justo eu dar uma definição básica para o princípio do entrelaçamento, porque na verdade é uma rede de conhecimento bem complexa. Tanto é que esse vídeo ele é o start, ele é o primeiro vídeo baseado no princípio do entrelaçamento. Eu farei muitos outros vídeos explicando o que é o princípio do entrelaçamento e o que ele representa na palavra de Deus para nós. Basicamente, o princípio do entrelaçamento, ele vai pesquisar, observar, estudar, assimilar informações e incorporar em si mesmo tudo o que está ligado a relacionamento com Deus. Como funciona esse relacionamento com Deus? De que maneira esse relacionamento tem um impacto na nossa vida? Como ele se dá, o mecanismo do relacionamento com Deus. Isto é, entrelaçamento. Nós entendemos biologicamente falando que seres da mesma espécie se relacionam. Seres de espécies diferentes não se relacionam. Seres da mesma espécie se relacionam. Você pode se relacionar com o seu bichinho de estimação. Existe sim amor envolvido, é uma relação bonita, mas não gera vida. O seu cachorrinho, ele só pode procriar vida, gerar vida com outro cachorrinho. Da mesma maneira, seres da mesma espécie se entrelaçam. O espírito, a água e o sangue. Me faltaria tempo para nos aprofundar individualmente nesses três elementos na pauta desse vídeo. Mas eu prometo para você que a gente vai debater isso daqui por diante. Vamos nos concentrar agora na origem da vida. O espírito, o elemento espírito, ele vai apontar para o Espírito Santo. É a ligação dos seres vivos com Deus. O espírito, ele se conecta com o espírito, se entrelaça. O elemento água, ele vai fazer uma ligação direta com a pessoa do Pai, do Deus Pai. Flui de Deus um rio da água da vida. A pessoa do Filho, ela tem por si o elemento sangue. Jesus, ele derramou o seu sangue para pagar o preço da nossa redenção pelos nossos pecados. Sangue entrelaça-se com a pessoa do Filho. A água entrelaça-se com a pessoa do Pai. O Espírito entrelaça-se com o Espírito Santo. Cada pessoa divina deu um pouco de si, entrelaçou-se com a sua criação e gerou vida. E olha, observa a palavra que eu estou usando. Gerou vida. Eu não estou dizendo que Deus criou vida, porque no ato de criar vida, quando você fala criar, é bará, trazer à existência aquilo que não existia.
Deus ele fez isso com leis relativas da criação. Deus ele pega conceitos, fundamentos, blocos de criação, coisas que são inanimadas. E isso Deus ele traz à existência de onde antes não havia. Na verdade, a fonte é Ele mesmo. No entanto, quando se trata de vida, Deus ele vai gerar a vida. No primeiro versículo, Deus traz à existência tempo e espaço. No segundo versículo, o Espírito Santo flui de si as partículas primordiais do universo, que vão culminar em moléculas de água. Deus ele tinha por propósito trazer à superfície da existência essas moléculas de água. Esse era o propósito principal. Nesse ponto, quando chegou no momento em que ele queria, o Verbo se manifesta e expande o universo. A água ela chega até o nosso planeta através de cometas e de qualquer outro meio que Deus ele tenha determinado. E quando a água chega no nosso planeta, o nosso planeta quente pelo seu núcleo, pela aproximação com o Sol, a água dos oceanos ela está morna. Mas o planeta ele não tem condição de criar vida. Então, na tentativa de explicar de onde foi que veio a vida, nós chegamos ao conceito de panspermia. Pode ser que vidas originadas de outros lugares do universo tenham chegado ao nosso planeta em primeira classe em cometas ou asteroides ou meteoritos, não importa, que caíram no oceano e geraram vida. Na verdade, eu tenho uma ideia, uma hipótese bem mais interessante do que a panspermia. Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu desejo de se relacionar, ele dá de si mesmo ao planeta. Deus ele pega o que existe em si. O Espírito, ele dá uma centelha dele mesmo. O Pai compartilha com o Espírito, dando a água. O Filho, ele tira de si uma centelha também. Isto é, o sangue. Esses três elementos vão formar o primeiro tronco genético existente no planeta. Deus, pelo seu amor, pela sua graça, ele emana de si mesmo. Ele desenvolve, ele tira de si uma parte. E aquilo seria, em termos leigos, em termos terrenos, o primeiro tronco genético. A gênese da vida. Deus ele introduz isso ao útero do planeta, ao oceano que estava quente e servia como canal uterino perfeito. E então o Espírito, a água e o sangue, esses três elementos formando o primeiro tronco genético que Deus introduz no nosso planeta, vai gerar vida. A biologia, ela entende que no reino celular, todos nós somos iguais. Algumas células ao longo do tempo vão evoluir de maneira diferente. É distinta a célula do nosso sistema digestivo com os neurônios do nosso cérebro. Os neurônios, os trilhões de neurônios que nós temos, são células do nosso cérebro. Elas têm a sua competência, elas têm a sua definição, a sua determinação genética para atuar no cérebro. No entanto, no reino celular, todos nós somos iguais. Cada célula que se replica, ela vai atuar de maneira diferente.
Essas células que atuam, elas vão se agrupar para formar órgãos específicos. Mas lá no começo dessa nossa engenharia reversa, as células possuem o mesmo objetivo. Elas carregam informações. Essas informações vão determinar o que vai gerar a partir de si mesma. Que órgãos ela vai gerar, que órgãos ela vai formar, para que vai servir esses órgãos. Em conjunto com outros órgãos vão formar sistemas, que por sua vez vão definir organismos complexos. No entanto, a vida, ela está na Gênese. A vida, ela está contida na Gênese. E a biologia, ela entende que nós, sendo os mesmos, todos os seres vivos do planeta, indiferente da sua espécie, no reino celular, nós somos iguais. E isso traz uma revelação incrível de que nós descendemos de um ancestral em comum. Todos nós descendemos de um único ancestral em comum. Não sou eu que estou dizendo, é a biologia. E a biologia deu um nome para esse ancestral em comum, que é Luca. Você já ouviu falar do Luca? Luca é uma palavra acróstica. Cada letra da palavra Luca, cada letra desse nome, significa uma palavra em inglês, que seria Last Universal Common Ancestor, último ancestral em comum. E quem seria esse último ancestral em comum? Eles imaginam, os biólogos imaginam, que seria uma espécie de vida unicelular que carregava a informação genética, que em contato com o nosso oceano quente pôde evoluir. E essa vida primária assexuada, ela deu origem dentro de um tempo muito extenso de bilhões de anos a todos os seres vivos que caminham no planeta. Luca, os seres biológicos descendem de um único ancestral. Deus colocou a vida no planeta. Mas a revelação mais profunda que eu posso passar para vocês sobre esse assunto é que tudo isso, todos esses seres que foram herdados biologicamente deste Luca, desta ideia de ancestral em comum, todos esses seres foram aqueles que Deus determinou que a terra, que a natureza produzisse nos dias 5 e nos dias 6 da criação. Os animais aquáticos, os animais, as aves e os animais terrestres. Todos eles descendem de Luca. Foi Deus quem deu uma parte de si, o Espírito, a água e o sangue. Deus colocou um código genético. Nesse código genético foi posto num lugar que pôde assim se autoproduzir. A natureza usou essa chancela de Deus para produzir vida, que originalmente vem de Deus. Nós vamos conhecer agora algo muito mais profundo.